O que você está prestes a ver não são ruínas. É uma cidade viva, barulhenta, gigantesca. E por um momento, você vai caminhar por ela como se estivesse lá. Ano 125 depois de Cristo. Você abre os olhos no centro da maior cidade do planeta. Não existe silêncio. Existe movimento. Vozes em dezenas de idiomas, vendedores gritando ofertas, carruagens passando, passos ecoando em ruas de pedra. Roma não é apenas uma cidade. É o mundo inteiro concentrado em um único lugar. Enquanto a maioria das civilizações ainda vivia em pequenas comunidades, Roma já ultrapassava 1 milhão de habitantes. Pense nisso por um segundo. 1 milhão de pessoas vivendo juntas. Sem eletricidade, sem máquinas, sem tecnologia moderna, e mesmo assim, tudo funciona. Mas aqui começa a primeira coisa que quase ninguém percebe. Roma não cresceu por acaso. Ela foi planejada para dominar. No coração da cidade existe um lugar onde tudo acontece. O Fórum não é só um espaço. É onde decisões moldam o destino de milhões, onde leis são criadas, alianças são feitas e generais retornam como heróis. Ali nasce algo que mudaria o mundo para sempre: a ideia de cidadania. Ser romano não era apenas nascer em Roma. Era ter direitos, proteção, status. Era fazer parte de um sistema que funcionava. E isso criou algo poderoso. Povos conquistados não queriam apenas resistir, eles queriam pertencer. Agora imagine o seguinte: você está em Roma, mas tudo ao seu redor veio de lugares que você talvez nunca verá. Seda da China, especiarias da Índia, marfim da África, âmbar do norte da Europa. Roma não apenas conquistou territórios, ela conectou o mundo. Mais de 80 mil quilômetros de estradas cortavam montanhas, cruzavam rios e ligavam 3 continentes. E não era força bruta. Era engenharia, organização, estratégia. Tudo levava a Roma, e tudo voltava de Roma. Mas isso levanta uma pergunta inevitável. Como uma cidade desse tamanho sobrevivia? A resposta não está no chão. Está acima dele. Água correndo por quilômetros, trazida de montanhas distantes por estruturas gigantescas que ainda hoje desafiam a lógica. Os aquedutos. Água limpa, constante, gratuita. Fontes públicas espalhadas por toda a cidade. Termas abertas ao povo. Espaços onde qualquer cidadão podia tomar banho, relaxar, conversar, estudar. Roma não controlava apenas pela força. Ela controlava pela qualidade de vida. E aqui está algo surpreendente. Roma já era uma cidade moderna, antes da modernidade existir. Edifícios de vários andares, bairros densos, vida urbana intensa. Pessoas vivendo empilhadas umas sobre as outras, em estruturas que lembram muito mais cidades atuais do que qualquer coisa da antiguidade. Mas enquanto a maioria vivia assim, existia um outro mundo. No alto das colinas, longe da multidão, estavam os palácios. Lugares onde imperadores observavam tudo, literalmente. De um lado, o Fórum. Do outro, o Circo Máximo. E no centro de tudo, o espetáculo, o Coliseu. Um dos maiores símbolos de poder já construídos. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. O Coliseu não era apenas entretenimento. Era controle. Dezenas de milhares de pessoas reunidas, organizadas por setores, entrando e saindo com uma eficiência impressionante. Nada era aleatório. Nada era improvisado. Sob a arena, mecanismos complexos permitiam transformar o cenário em segundos. O público via batalhas, animais, dramas. Mas o que estava sendo exibido de verdade era poder. Uma mensagem silenciosa. Roma controla tudo. Mas enquanto a população se distraía, algo estava mudando. Porque o verdadeiro poder de Roma nunca esteve nos espetáculos. Estava na disciplina. As legiões romanas não eram apenas soldados. Eram engenheiros, construtores, estrategistas. Eles não apenas conquistavam territórios.
Eles reconstruíam esses territórios. Estradas, pontes, cidades inteiras surgiam por onde passavam. E aos poucos, algo curioso acontecia. As regiões conquistadas começavam a se parecer com Roma. E mais do que isso, começavam a pensar como Roma. A expansão não era só territorial, era cultural. Mas existe um detalhe ainda mais impressionante por trás de tudo isso. Algo invisível, mas essencial. O material que sustentava o império, o concreto romano. Uma mistura simples, mas com uma característica quase inacreditável. Ele ficava mais forte com o tempo. Enquanto construções modernas se desgastam, estruturas romanas permanecem. E nenhuma prova disso é mais impressionante do que o Panteão. Uma cúpula gigantesca, construída há quase 2000 anos, que ainda está de pé, sem aço, sem tecnologia moderna. Apenas cálculo, precisão e compreensão profunda de como o mundo funciona. E é aqui que a percepção muda completamente. Roma não era apenas poderosa, ela era avançada, muito mais do que imaginamos. Mas então surge a pergunta inevitável. Se tudo parecia tão perfeito, o que deu errado? A resposta não veio de fora. Veio de dentro. Corrupção, disputas políticas, imperadores instáveis, decisões impulsivas. O poder começou a se fragmentar. A guarda que deveria proteger o imperador passou a decidir quem governava. O sistema ainda existia, mas já não funcionava da mesma forma. E então acontece algo que ninguém poderia prever. Roma muda, completamente. A cidade que construiu templos para dezenas de deuses começa a seguir apenas um. O cristianismo cresce, se espalha, se fortalece. E aos poucos, transforma tudo. Templos são adaptados. Espaços públicos ganham novos significados. A própria identidade de Roma começa a se redefinir. Não foi uma queda repentina. Foi uma transformação. Uma metamorfose silenciosa. E mesmo quando o centro do poder se desloca, Roma não desaparece. Ela continua sendo referência. É invadida, saqueada, enfraquecida, mas nunca esquecida. Porque Roma deixou de ser apenas um lugar. Ela se tornou uma ideia. E essa ideia ainda está ao seu redor. O conceito de leis escritas, a noção de cidadania, o modelo de república, o próprio alfabeto que você usa, tudo carrega traços de Roma. Você vive em um mundo moldado por ela, mesmo sem perceber. E talvez essa seja a parte mais impressionante de todas. O império caiu, mas sua influência não. Ela atravessou séculos, sobreviveu a guerras, se adaptou ao tempo e ainda está aqui. Agora imagine isso. Sob a cidade moderna, existem camadas inteiras da Roma antiga, escondidas. Como se a história ainda estivesse sendo revelada, pedaço por pedaço. Cada escavação traz algo novo. Uma rua, um mosaico, uma estrutura esquecida. Roma nunca desapareceu. Ela foi incorporada ao tempo. E quando você olha para uma ruína hoje, você não está vendo o fim. Está vendo resistência. Está vendo a prova de que uma civilização pode ultrapassar o próprio tempo. E isso leva a uma última reflexão. Roma conseguiu tudo isso há mais de 2000 anos, sem tecnologia moderna, sem recursos atuais, apenas com organização, disciplina e visão. Então a pergunta não é sobre o passado, é sobre o presente. Se eles foram capazes disso, do que nós somos capazes hoje? Roma não é apenas história. É um espelho, um lembrete do potencial humano e dos riscos que vêm junto com ele. Porque assim como ela cresceu, ela também se transformou. E essa é a verdadeira história. Se você chegou até aqui, significa que essa viagem fez sentido para você. Então se inscreve no canal, porque ainda existem muitas outras histórias como essa, esperando para serem redescobertas.